Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos, sempre com o devido respeito, né, galera? Vamos comentar aqui essa janela de reforços do São Paulo, que agora já está se fechando e o São Paulo não vai trazer mais ninguém. O São Paulo já apresentou aí os seus três principais reforços para essa temporada, a sequência do Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. Vamos comentar aqui sem cortina de fumaça, né, galera? Vamos aqui aos assuntos que interessa mesmo nesta quinta-feira aí, Rigoni apresentado aí pelo presidente Júlio Casares, que inclusive, né, ele sai de fininho, rapidinho ali da coletiva de imprensa, exatamente, né, que para não responder ali de repente perguntas das quais ele não gostaria de responder. E a gente vai então comentar aqui um pouco sobre essa apresentação do Rigoni, como que ele chega e onde que ele vai jogar. Ficou bem evidente isso aí pra gente também. Beleza? Então, chega mais, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo. Se puder hypar o vídeo aí daquele modo gratuito, da forma como você quiser, dá essa moral. Só lembrando que é muito importante mesmo você deixar o like para fortalecer aqui a mídia alternativa, a nossa mídia que sempre continua aqui, né, fortalecendo também com informações e opiniões esse bate-papo com vocês também, tá? Então, sem perder tempo, vamos lá, galera. Tá aí, a apresentação do Rigoni. O que que o Rigoni representa hoje para o São Paulo aí, na sua opinião? Comente. Na minha opinião, tá? Experiência, sim, experiência no Brasileiro, experiência na Libertadores. Logicamente, não é aquele Rigoni de quase 5 anos atrás, aquele Rigoni de 2021, né? Propriamente falando, é um Rigoni, lógico, né, bem mais envelhecido. Hoje ele está aí com seus 32 anos, já entra sim para o hall dos veteranos no São Paulo, assim como Caleri, Luciano, Luiz Gustavo, Lucas, Oscar. O que tem de coincidência nisso? Eu sempre ressalto aqui, né? Quanto mais a idade do jogador avançada, é obviamente menos velocidade, o jogador também fica mais experiente, mas o risco de lesão nesses jogadores aumenta e também, né, o tempo que leva para eles se recuperarem. Então, vamos torcer para que o Rigoni não passe por esse processo que vem aí, logicamente, assustando o São Paulo nos últimos tempos, né, galera? O que o Rigoni vai agregar nesse time do Crespo aí? Porque ele vai ser titular, ele chega para ser titular. Fica evidente também na entrevista. Teve uma pergunta ali, que eu não lembro qual que foi o repórter agora, né, galera? Que pergunta para ele a questão dele chegar para jogar na frente ali, né, como um centroavante, como um atacante. Sim, e ele ressalta assim essa importância dele jogar ali. Já jogou assim também em outras oportunidades e ele vem treinando e deve ser ali que ele vai jogar. Mais uma vez, tudo bem, ele vai jogar ali, até porque talvez no meio-campo hoje o Rigoni esteja atrás do Rodriguinho. Na minha opinião, sim, está atrás do Rodriguinho. O Rodriguinho está jogando, né? A gente está vendo que o Rodriguinho está entregando. Se o Oscar tivesse também condições de jogo, ele estaria atrás do Oscar também ali na posição de meio de campo. E se for jogar numa posição ali também, por exemplo, na posição que o Marcos Antônio joga, aí nem se fala ainda. Então, aonde que o Rigoni vai ser aproveitado? Não vai ser aproveitado pelas beiradas, como também ele jogou no São Paulo lá pela primeira passagem com o Crespo e também uma tentativa do Rogério ali que não deu certo. O Rigoni vai jogar exatamente ali na posição do Luciano, flutuando com o Luciano. Ele deve fazer parceria com o Luciano, parceria com o Ferreirinha. Muito difícil, acho que ele vai fazer parceria. Eu acredito, tá, galera? De verdade, que ele não vai fazer parceria com o Dineno. Ele pode até, em determinados momentos, até jogar com o Tapia, dependendo do time que o Crespo colocar em campo. Por que eu faço essa análise? Porque o Dineno hoje é a última opção, é o último pacote ali dessa bolacha São Paulo Futebol Clube, porque o Dineno não caiu nas graças do Crespo. O Dineno foi um pedido lá do ex-treinador Zubeldia. E aqui com o Crespo ele não caiu nas graças do treinador, até pela forma como o Crespo quer encaixar esse time. O Dineno é um centroavante que pode ser útil, né? Dizem lá pelos lados de Minas Gerais que ele não é um jogador ruim, né? Ele é um bom jogador, só que aí também ele perdeu o espaço no Cruzeiro quando chega o novo treinador e quer mais mobilidade, centroavante mais mobilidade ali, né? Inclusive o Caio Jorge hoje é o centroavante lá disparado, e o Cruzeiro tem outros bons centroavantes na reserva também. E o Dineno acabou sendo a quinta opção lá no Cruzeiro. Veio para o São Paulo como uma opção ali, por exemplo,
ao Caleri ainda tinha o André Silva, né? Seria um reserva também. Mas a gente vê que com o Crespo, esse tipo de centroavante perde referência, ele perde oportunidades, deixa de ter ali sequência no time. É por isso que eu acredito que o Rigoni vai ser importante se encaixar nesse time do Crespo. Não estou dizendo que ele vai jogar muito, que ele joga muito, ok, galera? Até porque é bom a gente ver o jogador entrar em campo primeiro. Mas já comentei aqui em outros vídeos, o Rigoni ele tem técnica, ele é um bom jogador e ele teve uma boa passagem com o Crespo, mas lembro, isso quase há 5 anos atrás. Hoje a gente gostaria de ver como vai jogar esse Rigoni, mas deve ser uma parceria com o Luciano ali no ataque. E vai ser uma parceria interessante se esses dois jogadores, se eles se entrosarem, porque técnica eles têm, e eles têm uma coisa muito boa, galera, eles não têm medo de finalizar, nem o Rigoni e nem o Luciano. O Rigoni ainda tem uma vantagem, ele cobra escanteio e faltas tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita, porque ele é um jogador ambidestro, né? Quem não se lembra lá do nosso Hernanes, né? O baita ambidestro, o melhor ambidestro que eu já vi no São Paulo, o Hernanes, inclusive. O Miller também, tem o Miller também, que era ambidestro, né? Mas o Hernani, eu acho que o Hernanes acho que era diferente, porque ele cobrava até escanteio com a perna esquerda, falta com a perna esquerda, lançamento com a perna esquerda, né? Então, o Hernanes, né? Foi o melhor. O Hernani era aquele centroavante, o brocador lá. O Hernanes é o nosso do São Paulo, é Hernanes, né? Enfim, galera. O que vocês acham? Comenta aí sobre essa análise aqui com esses novos jogadores aí que chegaram. O Mailton, inclusive, para mim vai ser muito importante na ala. Se o Mailton não sentir o peso da camisa, esse cara, olha só, hein? Ele tem tudo para ser um belo, mas um baita lateral direito no São Paulo, se ele não sentir o peso da camisa. E ele vai jogar muito nesse esquema 3-5-2, porque ele tem o que agrega hoje, o que pede no futebol: velocidade, chute, né? Ele tem isso. Finalização, cobra escanteio, cobra faltas também. Tudo bem, não é o maestro, eu tô falando das qualidades que ele tem também. Então, o Mailton, tá, galera? Ele será um jogador muito importante nesse 3-5-2, onde vai dar opções ali para o Crespo, né? Para ele poder optar jogo a jogo. Mailton, o Cedric, e ainda tem o Mike ainda, que vai evoluir com esses caras. O Mike é bom jogador, a gente não pode esquecer. E pelo lado esquerdo, a volta do Wendel também, que traz mais experiência. Tem o Nicolas aí também agora, que eu acredito que vai passar até a frente do Patrick, se eles deixarem, se der oportunidade para o Nicolas. O Nicolas até acredito que seja um jogador para o ano que vem, inclusive, já que esse ano aqui vai ser essa pressão de Libertadores, né, e Campeonato Brasileiro. E ali no meio, chegou o ponto que eu gostaria de conversar com vocês, galera. O Oscar e o Lucas, dois jogadores aí que eram e podem ainda fazer a diferença. Eles eram sempre aqueles ali que a gente, tem o Oscar, tem o Lucas. Nós, torcedores do São Paulo, sempre olhamos assim. Você não acha? Comenta aí. Não esquece de deixar o like, fortalece aí com o like. Se você é novo aqui no canal Big Tricolor, seja muito bem-vindo, galera. O Oscar e o Lucas sempre foram os diferentes para nós torcedores, né? Aqueles jogadores que decidiriam partidas, aqueles que a gente acreditava que ia ser os caras da temporada. Mas infelizmente os dois acabaram tendo lesões sérias e isso os afastaram aí dos gramados. E o que vem agora? Vem que talvez numa possível semifinal, São Paulo passando pela LDU, o São Paulo pode voltar a ter esses dois jogadores. Não é certeza, mas tudo indica que eles estão sendo preparados para uma semifinal de Libertadores. Mas, e é importante, né, a gente passar primeiramente pela LDU. Vai ter que voltar vivo. Na minha opinião, galera, é voltar vivo lá desse jogo lá da LDU, cara. Falando numa hipótese ruim, na minha opinião, se perder lá por 1-0, você tá no jogo. Opa, no Morumbi reverte, cara. O que vai ser a pressão de jogar no Morumbi no jogo da volta, no dia 25 de setembro, né? Porque o próximo é quinta-feira que vem, dia 18. E aí depois o jogo da volta no Morumbi, dia 25. Essa pressão, o que a torcida vai fazer, a recepção, vai acontecer uma mobilização assim, né, da torcida, você pode ter certeza que na Libertadores vai continuar sendo assim. Então, se voltar vivo de lá, se o São Paulo voltar lá com um empate, então, não é que está garantida a classificação na Libertadores, mas olha, um grande passo o São Paulo vai dar para se classificar para a semifinal. Se eu não me engano, a última vez que o São Paulo chegou na semifinal de Libertadores
Foi 2016, né, galera, contra o Atlético Nacional, que a gente foi garfado. E em 2016 a gente tinha o Caleri, né? Só que hoje, por exemplo, o Caleri está machucado. Quem não se lembra de 2016, aquela garfada no São Paulo? São Paulo também tinha chegado na semifinal ali em 2010, acabamos perdendo também para o Internacional, né? Perdemos lá no Rio Grande do Sul por 1-0. Depois o Morumbi foi 2-1 para o São Paulo, né? Só que ainda naquele tempo existia aquele gol fora, né? Então o São Paulo precisava fazer 3-1 para passar. Fez 2-1 e foi eliminado em 2010. Eu estava naquele segundo jogo. Depois, nos anos seguintes, o São Paulo conseguiu chegar ali em quartas de finais, sendo eliminado até por Cruzeiro, por Grêmio, por Fluminense, sempre time brasileiro. Chega em 2016, é eliminado pelo Atlético Nacional. Aí o São Paulo acabou participando também da Libertadores, acho que de 2021, se eu não me engano. Foi eliminado pelo Palmeiras, né? Acho que foi 2020, 2021. Quando é pro Palmeiras, a gente nem faz questão muito de lembrar, mas acho que foi 2021 que foi eliminado pelo Palmeiras, se eu não me engano, na Libertadores. Mas enfim, voltando para o nosso presente. Se você lembra também, comenta aí, fica à vontade. Olha, você vê que coisa mais estranha, né? A gente lembra das coisas dos anos 90, cara, mas não lembra muito, assim, por exemplo, de coisas de 5, 7 anos atrás, eu, pelo menos. Porque às vezes você foi. O time, você não lembra muito de um time de 5, 6 anos atrás. Eu não consigo muito escalar o São Paulo. Por quê? É o São Paulo que não deixa saudades, muitas vezes. Agora, se você pegar o São Paulo de 20, 30 anos atrás, você consegue ali falar até os reservas, de tão bom e quanta saudade que aqueles times deixaram o Zete e companhia, né? E inclusive o Rogério Ceni fazia parte lá, já era terceiro reserva nessa época aí também dos anos 90 ali, bicampeão mundial. Mas enfim, voltando para o nosso presente. Então, galera, a gente não tem hoje os principais jogadores, né? Esses dois caras aí que para mim sim, eles em forma e eles jogando seriam sim os dois as referências desse São Paulo. A qualidade que esse São Paulo precisa está no Lucas e está no Oscar. Pense bem, galera. Lucas e Oscar, se esses dois. Vamos esquecer as críticas por eles estarem machucados, porque a culpa não é deles, cara. Quem contratou? Quem paga o salário? Enfim, a culpa não é dos jogadores. Muitas vezes a gente se revolta com os jogadores, sim, né? Mas quando eles estão dentro de campo e não representam, é uma coisa. Mas quando o jogador está machucado, ele não tem. O São Paulo sempre muito meio atrapalhado também nos seus prazos, falta de transparência. Mas enfim, vamos com o que tem hoje. E o que tem hoje? Já para o jogo contra o Botafogo, por exemplo, galera, eu tô imaginando esse time aqui que o Crespo deve levar a campo. Eu quero saber a tua opinião aí também. Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Arboleda, Cedric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho, Enzo Dias, Ferreirinha e Rigoni. Rigoni, na minha opção, ele já vai entrar como titular. Quero saber a tua opinião. Comenta aí o que você acha desse time. Se você mudaria alguém, se de repente tiver alguém que está suspenso aí, vocês comentem aí. Mas eu acho que não tem aqui ninguém suspenso. Quem está suspenso é o Bobadilla, né? E o Luciano, tá? Os dois não podem jogar domingo contra o Botafogo, tá, galera? Falar nisso, domingo contra o Botafogo, ou seja, o Campeonato Brasileiro volta no sábado, tá? Sábado tem jogo lá na Arena do Grêmio, Grêmio e Mirassol, inclusive esse jogo, uma vitória do Grêmio e uma vitória do São Paulo contra o Botafogo, aproxima o São Paulo ali do Mirassol, nessa briga direta pelo G6. A gente tem ainda no Castelão, no sábado, tá? No sábado é Grêmio e Mirassol, também tem Fortaleza e Vitória. No sábado também, olha que jogo importante também para o campeonato. Palmeiras e Internacional, né? O Palmeiras brigando aí pela liderança. Sábado no Maracanã também às 9 da noite. Fluminense e Corinthians, o Corinthians que inclusive eliminou o Atlético Paranaense ontem, né? O mesmo Atlético Paranaense que eliminou a gente na Copa do Brasil, o Corinthians agora eliminou, está na semifinal. Olha o Dorival em mais uma semifinal de Copa do Brasil, né? Dorival é copeiro nessa Copa do Brasil, hein? Aí você tem depois no domingo, tá, galera? Às 11 da manhã, Bragantino e Sport. Domingo às 16, Atlético Mineiro e Santos. Aí também às 16, o Juventude e o Flamengo. E às 5h30, o nosso jogo importante, São Paulo e Botafogo também no domingo. Às 8h30 da noite, Vasco e Ceará também no domingo. E o Bahia, tá aí o Bahia que foi eliminado aí na Copa do Brasil pelo Fluminense, né, Rogério Ceni? Tá aí, vai ser na segunda-feira, dia 15/9, tá? Às 8 da noite, fechando a volta aí do Campeonato Brasileiro.
O que é importante pra gente uma vitória contra o Botafogo também, galera? O ânimo, né, cara, que vai para essa Libertadores. Pô, se jogar bem, se vencer o Botafogo, você já sabe que fala, cara, é a Libertadores, olha que coisa, o foco, você já fica hypado, você já fica naquela ansiedade, no desejo de ver o time jogar de novo. Uma derrota em casa para o Botafogo traz toda a insegurança. Eu não tenho dúvida que volta a trazer a insegurança para o torcedor, todas as críticas de novo para a diretoria, né? Que, como a gente já falou, não contratou muitos jogadores nessa janela, trouxe 3 jogadores, um zagueiro, um lateral direito e um meio atacante ali que vai jogar de falso 9, que é o Rigoni, que foi apresentado aí, como a gente já comentou aqui. Então foi uma janela bem modesta do São Paulo. Agora vamos ver a janela de dezembro também, tem essa, mas eu também não acredito que vai ter coisas nessa janela de dezembro, não, já que é aperte os cintos, não podemos gastar, né? E falar nisso, vocês viram que até a imprensa, cara, comentando aí, né, criticando a gestão Casares, olha, chegou numa situação assim que até quem sempre deu uma passada, uma ilustrada de pano, a imprensa tradicional, está fazendo uma certa crítica aí ao Casares. Inclusive no próprio GE, por exemplo, lá no site do GE, eles fazem até a comparação. São Paulo vendeu 5 garotos, né, para dar o preço de um zagueiro que o Palmeiras vendeu para o Manchester City lá. Inclusive, o Manchester já até emprestou esse zagueiro lá, né? Foi para um time pequeno, se eu não me engano, da Itália, para vocês verem, né, como que tá a diferença hoje. Então, até a imprensa já começa a levantar, né? E assim, existe o lado da oposição que tem muitas suspeitas e cobranças sobre essas vendas no São Paulo Futebol Clube, né, galera? Enfim, fique à vontade também você para comentar sobre isso, beleza? Gente, amanhã é o último dia da janela de transferências para contratar jogadores livres. Pelo que o São Paulo já apresentou os 3 nomes agora, o São Paulo já fez a apresentação oficial em coletiva do Mailton, do Tolói e do Rigoni. Eu não acredito que o São Paulo vá contratar mais ninguém, tá? Só para a gente encerrar aqui esse vídeo, e você vai deixar o like aí para fortalecer. Para mim, tá? Os nomes que a diretoria não tem condição de trazer, tudo foi feito aí, sim, uma cortina de fumaça para mim, até o Marcos Leonardo, esse outro que apareceu aí, o camaronês, o outro argentino, o outro não sei da onde, para mim foi sempre isso. Eu acredito que a real intenção deles era sempre trazer exatamente esses jogadores aí e não investir como eles não vêm investindo no futebol. E só para deixar aqui mais um ponto aqui da nossa reclamação, como sempre a nossa cobrança à diretoria, para onde vai tanto dinheiro que arrecada, já que não gasta com contratações aí, né, no futebol. Sim, final de ano é obrigatório apresentar um superávit, mas não vendendo a base, não cedendo cotia para os europeus, né? Porque aí não adianta nada, você não está fazendo negócios com a sua receita do dia a dia, daquilo que você arrecada, você só está vendendo o seu patrimônio para tentar fechar no azul. Lá na frente aí não vai ter mais ninguém para vender. E aí, vai fazer o quê? Vai vender o clube? Pois é. Fica aqui então a nossa reclamação sempre aí, o nosso protesto a essa diretoria nefasta que o São Paulo tem hoje. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, galera. Vamos São Paulo, é nóis. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca